a gente começa com um tema de saúde. Esse é um tema muito interessante. Muita gente fica incomodado quando se olha no espelho porque tá com um sorriso amarelo, né? Ou algumas pessoas têm problemas mais graves, têm manchinhas no dente causada por N fatores. A gente vai conversar sobre clareamento dental, porque tem várias novidades, com alguém que entende do assunto e é especialista. Eu vou receber Dr. Luiz Akaki, que é cirurgião dentista e especialista em clareamento dental. Vamos entender melhor como tudo isso funciona e se você tiver alguma dúvida, pode participar enviando a sua pergunta e ele vai responder já já. Doutor, muito obrigada por estar aqui. Prazer, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho? Pois não. Sobre o clareamento. Eu disse que tem muitas novidades. Ah, sim. Tem mesmo muitas novidades? Na realidade, o clareamento já existe há mais de 10 anos, né? E nesse período, então, ocorreram várias modificações em relação a uma melhoria no tratamento em relação principalmente aos fatores desagradáveis do clareamento, que seria um pouco de sensibilidade, por exemplo, né? Basicamente, o clareamento é feito através de peróxidos, né? Que liberam oxigênio e promovem o clareamento do esmalte dental. Mas existem muitas dúvidas do paciente, do cliente que vai buscar o clareamento, porque, na realidade, existem indicações precisas para cada caso, né? Então, é importante entender que cada paciente é único, né? Então, não dá para imaginar um tratamento que sirva para todo mundo, porque a boca também, da mesma forma que uma digital humana, é única, né? Então, nunca existiu, nunca vai existir uma boca igual. Então, nós temos que avaliar, por exemplo, o biotipo gengival, a escala de cor, por exemplo, como nós estamos vendo no vídeo, né? A tonalidade do clareamento vai variar de paciente para paciente. É importante que o paciente saiba disso. E não só em relação à cor que ele quer nos dentes, né? Mas até o que combina com a pessoa, não é? Sim, a tonalidade também do dente, porque muitas vezes a pessoa, o clareamento não é branqueamento, né? É um pouquinho diferente. Dentro de uma tonalidade de cor, ele vai clarear dentro da tonalidade que a pessoa já possui. Ah, porque ela pode, por exemplo, fazer clareamento em alguns casos, quando tem umas manchinhas em apenas alguns dentes. Na realidade, assim, a primeira etapa do clareamento é fazer uma boa profilaxia, uma limpeza. Por quê? Uma coisa é a coloração extrínseca, ou seja, a coloração externa do dente. Ou seja, a pessoa que fuma, a pessoa que toma muito café, vinho, por exemplo, vai ficar com o dente pigmentado. E essa pigmentação é simplesmente removê-la através de uma boa profilaxia, um polimento dos dentes. Então, o que é mais interessante? Que a pessoa passe por um especialista, avalie também a sua gengiva, porque se tiver com uma doença gengival, isso seria contraindicado um clareamento nesse momento. Depois do tratamento gengival, aí sim fazer o clareamento. Não é como se fosse um acabamento de uma casa. Você não vai começar, né, a pintura no começo. Você tem que fazer o clareamento, geralmente no final do tratamento, a parte estética, depois de devolver a saúde para a pessoa, né? Então, é importante que a pessoa entenda isso. Agora, hoje em dia, as pessoas falam muito das facetas, né? Que coloca-se que meio que cobre o dente, é isso? Isso foi uma evolução muito grande na odontologia, porque a porcelana vem sendo utilizada há muitos anos, mas essas facetas laminados, lentes de contato que a gente chama, por que lentes de contato? Porque chegam a ter 0,4 milímetros de espessura, então o desgaste do dente é mínimo, né? A gente consegue fazer uma colagem desse laminado, algumas vezes sem desgaste nenhum no dente, né? Porque o dente, por exemplo, pode ter um formato inadequado e a gente faz um estudo antes através de uma avaliação, né? E esse estudo, então, é testado na boca do cliente para a gente avaliar se realmente vai ficar adequado e aí, então, é confeccionada a faceta. E é totalmente segura porque ela tem uma adaptação muito precisa no dente, né? E uma adesão química, coisa que antigamente não existia. Antigamente, as peças que eram feitas na boca tinham um imbricamento mecânico, ou seja, era uma adaptação mecânica, não tinha uma colagem química. Hoje a gente consegue uma adesão química através dos adesivos, então você consegue um resultado muito natural, né? E ao mesmo tempo não existe metal nenhum que possa criar, por exemplo, algum efeito de alteração de biocompatibilidade, né? Coisa que a gente evita hoje. Por exemplo, a porcelana é bioinerte, né? Então não vai liberar nenhuma substância tóxica para o organismo, por exemplo, né? Então a porcelana é um ótimo material hoje e ela evoluiu nesse sentido de nos permitir resistência e estética com o mínimo de desgaste dental, né? Eu ia te perguntar sobre a resistência. Ela vai durar por quanto tempo? Então, isso é uma pergunta interessante, porque as pessoas pensam, nossa, mas só 0,4 milímetros deve ser super frágil.
fora da boca ela é super frágil. Depois que ela se incorpora ao dente, né, através da cimentação, ela é muito resistente, porque ela é uma capinha de porcelana que vai cobrir essa parte do dente, né, e vai, então, promover uma melhora do formato, da cor do dente. Algumas vezes é preciso associar o clareamento, porque como ela é muito fina, ela vai, por translucidez, passar alguma coloração do próprio dente. Mas ela é resistente, mas ela vai durar uma vida toda ou não? Pode ela durar. Precisa ser trocada? Eu costumo dizer que, assim, veja, não dá para garantir a vida toda nada em saúde, porque nem Deus garantiu nossos dentes, quem somos nós para falar, não, vai garantir o resto da vida? Na realidade, existe um desgaste biológico do dente, etc. Mas o material em si tem tudo para durar o resto da vida, porque ele é mais resistente que o próprio esmalte, ele tem uma dureza maior que o próprio esmalte. Então, desde que o paciente volte, faça os retornos periódicos ao dentista, tenha cuidado com a gengiva, com o acúmulo de placa, para que não tenha cárie ou infiltração entre a adaptação da porcelana ou de qualquer outro material e o dente, né, é possível que dure a vida inteira sem problema nenhum. Agora, qual é a diferença do clareamento que é com aquelas, como se fosse uma moldeirinha, né? E o laser? Ah, sim. Então, os clareamentos, eles podem ser feitos caseiro, né? O laser ou misto, o caseiro mais o laser, tá? Eu gosto de utilizar, em geral, o misto, né? Onde você utiliza as duas técnicas. É claro que tem que avaliar cada caso, né? No clareamento a laser, normalmente precisa de pelo menos 2 sessões, de em torno de 1h30. E a gente utiliza substâncias mais concentradas no peróxido, ou seja, você consegue um clareamento mais rápido, né? Então, aquela pessoa que quer um clareamento mais rápido, o clareamento a laser ele é mais indicado. Mas ele tem um fator que muitas vezes a gente tem que também levar em consideração. Ele pode deixar o dente mais sensível do que o clareamento caseiro. Isso também vai variar de cada substância que você utiliza. Tem substâncias. Mas essa sensibilidade é por um tempo ou o dente fica sensível? Não, em geral é por um tempo, né? E assim, você também precisa avaliar justamente isso. Cada paciente, o grau de sensibilidade de cada um, que pode variar e utilizar a concentração da substância de acordo com esse grau de sensibilidade. A gengiva é protegida por uma substância para justamente evitar aí uma queimadura na gengiva. Aquela proteção que a gente viu, então, exatamente, é a antes do laser, né? Quanto tempo demora um tratamento a laser? Em torno de 1h30, mais ou menos, a aplicação. A pessoa pode entrar, por exemplo, no consultório com dente amarelado e sair com dente novo branco? Sim. Na verdade, uma sessão, em geral, não é o suficiente, mas você já vai poder perceber uma diferença já na primeira aplicação. Em geral, é preciso fazer um reforço, né? Depois de uns 15 dias, a gente marca um retorno para fazer uma reaplicação. E em conjunto com o tratamento caseiro. O que é importante é que sempre tem um profissional especializado acompanhando o clareamento, né? Eu percebo que muitas pessoas querem comprar o material e utilizar, e aí não tem resultado, ou então queima a gengiva, faz isso de forma incorreta. Então, mas tem que isso tomar cuidado. Laser. Não, a laser não pode. Caseiro, a laser não pode, não tem como fazer. No caseiro tem que ser orientado também. Pode se machucar? Pode, porque assim, a pessoa pode usar a substância em excesso, pode aplicar de forma incorreta, enfim, acaba deglutindo muito essa substância. Essa substância, ela é tóxica? Ela é prejudicial? Não é prejudicial, assim, nessas concentrações não, né? Isso é uma pergunta comum, uma dúvida que as pessoas têm, mas pode causar câncer, etc. Nessas concentrações não existe na literatura nenhuma descrição de que pode causar algum tipo de situação como essa. Tem algum caso que não adianta fazer clareamento? Assim, a pessoa está lá com o dente amarelado, mas não vai ter jeito? Ah, sim. Tem pessoas, por exemplo, que têm manchas que tomaram tetraciclina, que é um antibiótico. Que é um antibiótico, né? Que era muito comum há uns anos atrás, hoje quase não é mais usado. Mas essas pessoas que ingeriram tetraciclina na infância, o que acontece? Durante a formação do esmalte dental, tem incorporação de pigmentos da tetraciclina, gerando uma pigmentação acinzentada, como vocês estão vendo na imagem ali. Então, essa pigmentação acinzentada é muito difícil de remover. Então, em geral, você pode associar o clareamento mais os laminados de porcelana. É isso que eu ia perguntar. Se colocar o laminado... Mas aí tem que fazer o clareamento junto com o laminado de porcelana? Em geral, sim. Porque... O laminado de porcelana sozinho não cobre? Exato, porque como você quer fazer um desgaste mínimo no dente, a espessura vai ser muito pequena do laminado. E o laminado ele não consegue cobrir totalmente essa cor acinzentada. Porque ele é transparente. Exatamente, ele chega a ser quase transparente. Então, o que vai acontecer? Você precisa um clareamento primeiro, para minimizar esse acinzentamento do dente, e posteriormente os laminados de porcelana, para evitar um desgaste maior no dente. E é recomendável
o resultado fica bom? É recomendável, eu acho que principalmente a pessoa tem que avaliar o quanto, né, o sorriso para ela é importante, né? Eu acho que isso também, a gente estava conversando ali fora, né? E exatamente a respeito disso, como isso também é muito individual, né? Na Europa, por exemplo, as pessoas não valorizam tanto a estética. Já nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente valoriza muito o resultado estético, o formato do dente. E o sorriso é muito importante para a pessoa, né? Ficar à vontade, sorrir. Eu acho o sorriso muito importante, né? Exatamente. Não, e não só porque é o meu trabalho, mas o sorriso é importante para todo mundo. Com certeza. Né? A gente ter um dente bonito, saudável, isso é muito importante. Agora, mais do que branco, claro, é importante que o dente esteja saudável, Com né? certeza. Bem escovado todos os dias após as refeições, não é verdade? Isso é fundamental. Bom, a gente vai voltar já já, tem algumas perguntas dos nossos telespectadores e eu vou pedir para o senhor responder em alguns minutinhos. Será um prazer. Tá bom? A gente está conversando sobre clareamento dental e já já vamos responder as perguntas dos telespectadores. De volta com Vida Melhor, a gente está falando sobre clareamento dental, então é um assunto que com certeza interessa a todo mundo, porque afinal de contas a nossa cultura valoriza muito o sorriso, né? Presta atenção porque agora é a hora do Dr. Luiz Akaki, que é cirurgião dentista, responder as perguntas dos nossos telespectadores. Aliás, muito obrigada pela sua participação, viu? E deve continuar participando, sugerindo, através do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. E eu quero lembrar que a gente tem um site, o site da Rede Vida está maravilhoso, um portal muito bacana. E você pode entrar direto no nosso site, redevida.com.br/programa/Vida Melhor. Aí lá você encontra as nossas entrevistas, o passo a passo do artesanato de cada dia, a culinária. Então é para você mesmo participar, tudo feito com muito carinho. Doutor Luiz, primeira pergunta, tem várias perguntas aqui. É da Camila Lagoas, de Guarulhos. Ela pergunta: as pastas de dente branqueadoras têm a mesma eficácia do clareamento feito em consultório? Se não tem, elas funcionam? Então, na realidade, não tem a mesma eficiência, não. As pastas, em geral, elas têm mais abrasivos, né? Que justamente ajudam naquele paciente que não consegue ir muitas vezes ao consultório fazer a profilaxia. Então, nesse sentido, vai ajudar a clarear um pouco o dente, né? Ele tem mais abrasivo, então você vai remover aqueles pigmentos, por exemplo. Mas a ação clareadora mesmo, né, é muito baixa dessas pastas clareadoras. Mas essa pasta clareadora prejudica de alguma forma o nosso esmalte do dente? Não chega a prejudicar, mas o uso, por exemplo, de pastas com muito abrasivo pode acabar gerando um desgaste maior. Então tem que tomar cuidado, é bom que passe com o cirurgião dentista para fazer uma avaliação realmente. E se você quer um resultado de clareamento eficiente, deve-se fazer o clareamento realmente consultado por um profissional especializado. Eu sei que cada profissional e cada cidade também tem um preço, mas só para o pessoal ter uma ideia, quem nunca foi ou quem nunca pensou em fazer, varia de quanto a quanto? Então, na realidade, esse tipo de situação a gente nem pode divulgar, não deve divulgar. Porque, assim, o serviço é muito relativo, né, Cláudia? Então, assim, na realidade, pode variar bastante, né? E o que a pessoa precisa analisar é o seguinte, que, assim, o serviço é diferente de um produto que se compra e se pode comparar, por exemplo, um sapato. Então, o serviço, na realidade, você tem que avaliar o que está agregado àquele serviço, né? Então, se é uma pessoa realmente especializada, que você está tendo todo o suporte para que o seu atendimento seja feito, a equipe treinada, enfim, tudo isso vai diferenciar e muitas vezes vai encarecer ou então, cada ou não. Tem cada um profissional preço, tem um preço diferenciado. Vamos pesquisar depois. Pode pesquisar. Sueli Festino de Ilhéus, ela diz que iniciou um tratamento de clareamento com um molde. Ela fala: iniciei o tratamento de clareamento com o molde, meus dentes ficaram muito mais sensíveis. Se eu trocar o molde pelo clareamento a laser, minha sensibilidade pode diminuir? Então, na realidade, essa sensibilidade varia de pessoa para pessoa. O que tem que fazer é uma avaliação, porque tem pessoas que têm, por exemplo, uma retração gengival, né? Então, se a pessoa já tem um biotipo gengival, porque o biotipo o que é? É como o tipo do cabelo, da pele, tá? Então, o biotipo gengival também muda de pessoa para pessoa. A pessoa tem uma gengival mais espessa, outras têm um biotipo fino, né? Então, esse biotipo fino, em geral, tem retrações gengivais. Essas retrações podem ser causadas por várias coisas. E o clareamento pode, inclusive, acelerar essa retração. Então, é importante que ela passe para um profissional para fazer uma avaliação. O que está acontecendo no caso dela. Mas, né? em relação à sensibilidade, Em relação à sensibilidade, o uso da moldeira não.
torna, fica mais sensível, a pessoa tem mais Depende sensibilidade muito do que o laser ou vice-versa? Depende da concentração do clareamento que ela está utilizando, depende do tipo de clareamento, porque tem clareamentos que tem, assim, tem gel clareador que é mais ácido, ele vai gerar mais sensibilidade. E tem gel clareador que já tem adicionado à substância clareadora um protetor em relação à sensibilidade. Então, por isso também, algumas vezes varia muito de preço, não só pela substância, mas pelo conhecimento do profissional em relação a esses detalhes que são importantes, né? Então, para evitar que haja sensibilidade, é importante ela consultar mesmo um profissional. Mas, em geral, o clareamento a laser vai gerar mais sensibilidade ainda, porque como ele é ativado por laser e ele é utilizado uma substância mais forte, né, em geral, ela pode ter até mais sensibilidade do que o caseiro. Ok. Mariana Carvalho, ela diz que faz clareamento já há alguns anos, mas ela tem um dente que foi um trauma, ela teve um canal nesse dente, ela teve que fazer um canal nesse dente porque ela bateu e machucou o dente, que não fica branco de jeito nenhum. Qual seria a melhor indicação? Isso é muito comum, acontece muito. A pessoa às vezes bate, tem um trauma no incisivo central, por exemplo, né? Um dente bem na frente, que incomoda muito e acaba ficando escurecido. Por quê? Pelo trauma existe uma hemorragia interna e libera-se hemoglobina e acaba pigmentando o dente. Então, mesmo fazendo o tratamento de canal, etc., o dente muitas vezes fica escurecido em relação aos outros. Então, teria que se fazer uma avaliação, né? Mas existe tratamento sim, um clareamento mais forte nesse dente especificamente, para tentar minimizar essa diferença de cores, e algumas vezes até um laminado de porcelana é o que pode resolver para um caso como esse. Tá? Jurandir Pina, de Salvador, ele fala que fez clareamento com a moldeira e o gel, e os dentes ficaram brancos, mas alguns meses depois as obturações caíram. Será que foi por causa do clareamento? Já ouvi dizer que o clareamento deixa o dente quebradiço. Não, isso não existe. É muito interessante essa pergunta também, porque é muito comum a pessoa imaginar que o dente vai ficar quebradiço, vai afinar. O gel que é utilizado, ele não diminui a resistência do esmalte nem do dente, muito menos das restaurações. Mas e da obturação, por exemplo, da restauração que foi feita? O que acontece é que pode ter sido uma coincidência. O que é importante fazer, e às vezes a pessoa vai buscar, não, eu quero fazer só o clareamento, mas é o que a gente falou da saúde, né? É necessário avaliar primeiro toda a parte de saúde. Então, restaurações que estejam com infiltração, por exemplo, estão prestes a cair. Ele fez o clareamento, provavelmente caiu posteriormente. Então, não foi o clareamento que gerou. Então, é importante que se faça uma avaliação das restaurações, da parte gengival, e a boca esteja em condições de saúde. Algumas vezes, inclusive, depois do clareamento, é necessário a troca de restaurações, porque o clareamento não vai clarear a restauração. Por exemplo, se a pessoa tem uma restauração de resina, essa resina não vai clarear através do clareamento. O clareamento vai ter uma eficiência apenas no esmalte dental. E essa restauração vai aparecer. Vai ficar mais amarelada. Vai ficar mais amarelada, daí exatamente. Troca para ficar da cor da nova cor do novo dente. esmalte, exatamente. Tá? Perfeito. Elvira Souza, de Cuiabá, ela disse que é diabética e gostaria de saber se pode fazer o procedimento de clareamento ou se tem contraindicação. Sim, não tem nenhuma contraindicação em relação à diabetes, tá? A diabetes é uma doença que altera o metabolismo do corpo. É importante que se faça uma avaliação, por exemplo, para procedimentos cirúrgicos, né? Implantes. É importante que seja compensada a glicemia da pessoa, né? A diabetes não é contraindicação para tratamento. Precisa se fazer uma avaliação sistêmica de cada caso. Mas no caso do clareamento não tem nenhuma contraindicação. Ok. Serrano de Curitiba disse que começou a fazer o clareamento, mas já parou, não consegue continuar porque está sentindo muita sensibilidade, quase que dor. Se existe alguma forma de melhorar esses sintomas? Então, isso que é importante que o profissional que esteja acompanhando esse clareamento faça uma avaliação, porque existem várias concentrações de gel clareador e, como eu falei, vários tipos que podem gerar mais sensibilidade ou menos, né? Então, no caso dele, ele pode estar utilizando um clareador, por exemplo, com muito alta concentração, né? E muitas vezes sem alguma substância que diminui essa sensibilidade. Existem pastas também que ajudam, pastas que diminuem a sensibilidade do dente, que podem ser utilizadas durante o período de clareamento, que minimizam muito essa sensibilidade. Agora, no caso dele, também como nos outros casos, é preciso que se faça uma avaliação individual. Tá? Não dá para se dar uma receita de bolo que sirva para todo mundo, infelizmente. Ok. Joana de Alagoas diz que tem uma amiga que vende um produto de clareamento importado. Ela está com muita vontade de comprar, quer saber se ela deve fazer essa compra ou não.
Então, olha, eu não oriento que se faça dessa forma, caseira, sem orientação por um profissional, porque, como eu estou dizendo aqui, é um assunto amplo, né? E que se deve estudar por um profissional competente, especializado nisso, e avaliação individual de cada um. Então, como ela vai comprar algo que sirva para todo mundo, é muito difícil que se tenha um resultado positivo num caso assim, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente nem tem esses produtos à venda, né? Mas nos Estados Unidos já é comum, né? Você vê na prateleira da farmácia. O que eu não acho que é o ideal, não. Porque é uma substância, né, que vai ser utilizada dentro do seu organismo, então é importante que se faça uma avaliação por um profissional competente. Como qualquer medicamento que você vai tomar, né, deve ser com orientação médica ou um profissional competente. A Luma de São Paulo, ela diz que já fez há alguns anos, mas é fumante e os dentes estão escuros novamente. Ela vai se casar e quer fazer de novo. Ela precisa esperar quanto tempo entre um clareamento e outro? Então, o fumante realmente é algo específico, né? O fumante, em geral, ele vai ter que fazer um clareamento pelo menos a cada ano, porque a pigmentação do cigarro é muito grande. Para de fumar a Luma, que faz mal para a saúde, não é só para a estética, viu? Então, se ela vai casar e pretende ter os dentes mais claros no período do casamento, é importante que ela faça uma limpeza, uma profilaxia para eliminar todos os pigmentos do cigarro, principalmente. Pare de fumar, como você falou, até o casamento pelo menos, né? E aí pode sim fazer o clareamento, não tem nenhuma contraindicação. O clareamento geralmente dura até 2 a 3 anos, mas na literatura comprova-se que pode durar até 5 anos, dependendo da pessoa. Tem pessoas que podem fazer o clareamento depois de 2 anos que praticamente não houve alteração do clareamento, muito pouco, né? Já outras pessoas não, em pouco tempo já se perde o clareamento justamente por pigmentação externa. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vejo algumas pessoas com dente branco demais. Esse clareamento branco demais, eu particularmente não acho bonito, que eu acho que já foge do natural. Exato. Mas não pode ser prejudicial ao esmalte do dente? Então, prejudicial não é. O problema assim, que algumas vezes não é clareamento, algumas vezes é faceta, né? Algumas vezes é laminado e você imagina que é um clareamento. Então, tem pessoas que falam, nossa, aquele artista tem um dente tão branco, né? Mas, na realidade, você sabe que é faceta. Então, a faceta você consegue deixar o dente muito mais claro. Mas eu também, particularmente, não acho bonito. A questão estética é muito pessoal, né? Pessoal. Mas, assim, eu acho que acaba ficando artificial o sorriso, né? Bom, muito bom, tem mais perguntas, mas eu acho que a gente já atendeu a muita gente e o assunto é realmente interessante, como é bom a gente saber que a odontologia também está evoluindo para que a gente tenha um sorriso mais bonito, né? E quando a gente tem um sorriso mais bonito, a gente sorri com mais coragem. E aí quem sorri muito manda mensagem para o cérebro de felicidade e vive uma vida melhor. Conversei com o Dr. Luiz Akak, cirurgião dentista. O contato é o www.akak.com.br. Akak.odo. Akak.odo? ODO, de odontologia. Aqui não tá. Então é www.akak.odo.com. Não, .br. Então, akak.odo.br. Pronto. E o telefone é 0 operadora 11 3266 7921. Doutor Luiz, Cláudia, muito obrigada, viu? Peraí que o microfone caiu. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu programa. Eu que agradeço. Sucesso, viu? Muito obrigada. Prazer. Pode voltar mais vezes. Será um prazer. Falar de dentes saudáveis, né?